queremos convidar para que venha aqui à frente o jovem Bruno Geraldo Camargo. Bruno Camargo, por favor, filho, venha aqui à frente. Como todos sabemos, ontem ele teve o privilégio de ser batizado para a honra e glória de Deus. Que privilégio, Bruno. Foi uma honra para o vosso pastor batizá-lo, foi uma honra para a igreja aqui prestigiar, presenciar o seu batismo e principalmente o Clube dos Desbravadores. Eu quero perguntar para você, nem sempre na conferência há tempo, porque são muitas pessoas que se batizam, mas como você batizou ontem, eu quero perguntar para você de quem você quer receber o seu certificado de batismo e também este lindo kit de batismo, este lindo certificado e este lindo kit. De quem você quer receber? Da Vitória. Da Vitória. E alguém mais? Pelo menos 2 pessoas? Bom, vamos fazer o seguinte. O David está conosco? David? David, por favor, David, você representando os bravadores, você e seu time, né, todo o clube que vai apadrinhá-lo, não é isso? Vai cuidar da vida espiritual, apoiá-lo. Filha, você entrega então o certificado e você entrega o kit então, por favor. Pode entregar, primeiro você, filha. Muito bem. Esse é um momento especial para o Bruno, quando recém-batizado, recebe agora oficialmente a destra da comunhão, a destra de nossa igreja. Ele está sendo recebido oficialmente, uma foto especial. Faz assim, olha para uma foto especial, certificado aqui, olhando todos para os fotógrafos, muito bem. Devido à luz ali, muito bem. Uma foto especial para esta família. Eu vou pedir que o pastor Antônio venha aqui também para sair nessa foto. Pastor Antônio, por favor, fique aqui ao nosso lado aqui também para participar dessa foto especial. Muito bem. Deus seja louvado pela vida do Bruno, de sua família também, de seus amados. Muito obrigado. Vamos dar mais uma vez uma saudação ao Bruno. Vamos dar uma saudação. Bem-vindo, Bruno, bem-vindo ao hall de membros desta igreja. Amém. Neste momento, preparando o nosso coração para a mensagem pastoral desta noite com o nosso amado pastor Antônio Gonçalves, queremos convidar o nosso irmão Brito, acompanhado então da Larissa. Nós temos um dueto para esta primeira música, acompanhado então do jovem Mateus ao violão. Então nós temos aqui um trio musical. Vamos nesse momento acompanhar este louvor para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Ao seu olhar, todo o universo se formou com seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. Tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então.
dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber a água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Resposta certa então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentio ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Amém. Que Deus seja louvado. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Então, só para recapitular, em cima do capítulo 13 tem um título aí, não tem? O que diz aí? A besta que subiu do mar. Agora, capítulo 13, verso 11, em cima tem um título. Qual é?
a besta que subiu da terra. Então aqui esse capítulo fala de duas bestas. Uma subiu do mar e outra da terra. E já estudamos isso aqui. Mas nós vimos aqui, meus amigos, atenção, recapitulando um pouquinho aqui, ó, para pegar o fio da meada. O último império, atenção, o último império que governou o mundo foi o Império Romano. E o Império Romano caiu no ano 476 depois de Cristo. Ali caiu o último império que governou o mundo. Escutem. No lugar do Império Romano surgiu a Europa Ocidental. 10 países. E agora, no meio da Europa Ocidental, surgiu Roma cristã. Enquanto Roma imperial era governada pelos Césares, Roma cristã era governada pelo sistema papal. E a profecia disse que, antes da volta de Jesus Cristo, iria surgir Roma cristã na história da humanidade, que iria mexer com Deus, ia perseguir, torturar e matar o povo de Deus por 1260 anos, mas que Deus estabeleceria o juízo para julgar esse poder maligno que mexeu com Deus e com o povo de Deus. Então, estudamos isso aqui anteontem e ontem profundamente. Então, estudamos que a primeira besta, o sistema papal, receberia uma ferida de morte, mas que a ferida de morte seria curada. E vimos quando se deu a ferida de morte, em 1798. E ontem entendemos que a segunda besta que surgiria, e surgiu, queria trabalhar para dar fôlego e poder para a primeira besta voltar a mandar, desmandar, torturar e matar quem não concordar com suas doutrinas. Então estudamos isso aqui tudo anteontem e ontem. Então, recapitulando ainda, antes de ler aqui o texto, vamos aqui para a tela, né? Aqui para a tela. No ano 476, como já mencionei, caiu o último império que governou o mundo, o Império Romano. E surgiu a Europa Ocidental. E no meio da Europa Ocidental, surgiu Roma cristã, agora governada pelo sistema papal. Quando foi no ano 503, aconteceu um sínodo chamado Sínodo Palmares. E nesse sínodo, o Papa foi eleito juiz sobre toda a terra, podendo julgar e não podendo ser julgado por ninguém. Quando foi no ano 508, o sistema papal recebeu um exército para punir toda e qualquer pessoa que fosse considerada herege, que não concordar com suas doutrinas. Mas quando foi 30 anos mais tarde, no ano 538, o sistema papal recebeu supremacia, agora para mandar, desmandar, torturar e matar quem não concordar com suas doutrinas, se valendo dos tribunais civis. Ou seja, se uniu política e religião. E aí foi uma tragédia. O sistema papal recolheu a Bíblia do povo e queimou em praça pública, e foi proibido ler a Bíblia. E agora começou a estabelecer doutrinas em nome de Deus e da Bíblia, mas que não tem nada a ver com Deus nem com Bíblia, né? Batismo de bebezinho, que não tem na Bíblia. O voto do celibato, que o líder religioso não pode se casar. Canonização de pessoas, tornando pessoas santas e intercessoras. E isso também não tem na Bíblia. Por exemplo, o sistema papal ensinou os fiéis o seguinte, que se tivesse problema no casamento, tinha que rezar a quem? A Santo Antônio, que Santo Antônio é o santo protetor do casamento. Agora, se eu posso recorrer a Santo Antônio, para que Jesus Cristo como meu advogado? Não preciso dele. Percebe a tragédia? Se tem problema nos olhos, mandava rezar para quem? Santa Luzia. Se eu posso recorrer a Santa Luzia, então não preciso de Jesus Cristo como meu advogado. Está entendendo? Então, estabeleceu doutrinas e mais doutrinas que não tem nada a ver com Deus nem com Bíblia. Porque a Bíblia fala que a gente tem que orar a Deus o Pai e pedir em nome de Jesus, não em nome de Santo Antônio, não em nome de São Brás, não em nome de São Longuinho, não em nome de Santo Expedito e assim por diante. Então note que muitas doutrinas foram colocadas que não tem nada a ver com Deus nem com Bíblia. A partir daqui, meus amigos, foi uma tragédia. E quem não aceitasse as doutrinas era torturado e morto, sem piedade. Era considerado herege. Essa perseguição ferrenha durou 1260 anos e milhões de cristãos foram mortos. Até que em 1798, através da Revolução Francesa, o general Berthier de Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI, que estava no poder, e tirou dele os seus bens e o seu poder. E ele morreu no ano seguinte na prisão. Aí houve liberdade religiosa. Aí o povo respirou aliviado.
né? Então Deus tomou providência, né? Então a perseguição foram 1260 anos. Deus tomou providência. Então, cada líder que se levantava era morto sem piedade. Wycliffe se levantou contra o sistema papal, foi morto, queimado vivo. John Hus foi queimado vivo, sem piedade, né? Martinho Lutero, que se levantou aqui, ó, em 1517, ele só não foi morto porque um amigo dele ajudou ele, escondeu ele. Mas o Papa queria matar ele também. E nesse período aqui desenvolveram instrumento de tortura para torturar e matar os fiéis. Já explicamos isso aqui, estou recapitulando rapidamente alguma coisinha só. Mas, capítulo 13, versículo 3. 13, 3. Olha aí. Apocalipse 13, 3. Diz assim, ó. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi o quê? Curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Verso 4. E adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? A primeira besta sofreria uma ferida de morte, né? E a ferida de morte foi dada aqui, ó. Exatamente aqui. Em 1798, quando, através da Revolução Francesa, o Papa Pio VI foi aprisionado e morreu no ano seguinte na prisão. Aqui foi dada a ferida de morte. Foi tirado o poder perseguidor e torturador do sistema papal. Mas o texto fala que a sua chaga mortal foi curada. E eu pergunto, já foi curada? Ainda não. Está em processo de cura. E ontem estudamos que surgiria a segunda besta e que iria trabalhar para fazer a cura, não é, da ferida de morte. Então veja só. A ferida de morte ainda não foi curada, né? E ontem estudamos sobre a segunda besta. Vamos agora recapitular. Capítulo 13, verso 11. 13 e 11 agora. Aí fala da segunda besta. Diz assim, ó. Então vi subir de onde? Olha o verso 11. Então vi subir de onde? Da terra outra besta. E tinha 2 chifres, semelhantes ao chifre de um cordeiro, mas falava como? Dragão. Então veja aqui. Então Apocalipse 13 fala de 2 bestas, a primeira e a segunda. A primeira besta subiu da onde? Do mar. E a segunda? Da terra. A primeira besta tinha 10 chifres, mas a segunda apenas 2 chifres. Esses 2 chifres eram parecidos com o chifre de um cordeiro, mas quando falava como? Dragão. Veja. Já vimos que a besta tem que ver com um país, com um reino forte, né? Então, a primeira besta e a segunda besta. A primeira besta subiu do mar. E já estudamos aqui que na profecia bíblica, mar significa povos e nações. Povos e nações. Por quê? Porque a primeira besta, o sistema papal, surgiu no meio da Europa Ocidental, no meio dos países, no meio dos 10 países, no meio dos povos, das multidões, das nações. Então Roma cristã ou Roma papal surgiu no meio dos povos, né? Mas a segunda besta não sobe do mar, sobe da terra. Enquanto o mar é povos e nações, né? Lugar povoado. Terra significa lugar despovoado ou pouco povoado. Então os chifres correspondem aos poderes, né? 10 chifres, 10 países que formam a Europa Ocidental. Agora veja, os 2 chifres da segunda besta tem que ver com 2 poderes também. Mas esses 2 poderes são inofensivos. Por quê? Porque os 2 chifres parecem com o chifre de um cordeiro. E cordeiro é o quê? Um animal manso, inofensivo. Mas diz que a segunda besta quando fala como? Dragão, ou seja, um império dominado pelo diabo. Muito bem. Então estou recapitulando, né? Quem veio ontem está sabendo que estou recapitulando um pouquinho para pegar o fio da meada. Agora veja, estudamos ontem que a segunda besta tem que ver com uma nação pacífica. Por quê? Porque os 2 poderes inofensivos têm que ver com liberdade civil e liberdade religiosa, não é? Uma nação pacífica, semelhante a um cordeiro. Agora o problema é que quando fala como? Dragão. Fala como um império dominado pelo diabo. Então vimos ontem que a segunda besta
não tem que ver com Roma cristã, não tem que ver com o sistema papal. A segunda besta tem que ver com os Estados Unidos da América do Norte e tem que ver com o protestantismo, com o mundo evangélico. Enquanto a primeira besta tem que ver com o catolicismo, a segunda besta tem que ver com o mundo evangélico. Vamos entender. Veja, então a primeira besta, Roma cristã ou Roma papal, que surgiu no meio da Europa Ocidental, no meio dos povos das nações. Tem que ver com o Vaticano, o menor país do mundo, governado pelo sistema papal. E é o único país do mundo onde o líder religioso se apresenta como chefe de Estado e chefe religioso. É o único no mundo. A segunda besta já tem que ver com os Estados Unidos da América do Norte, uma nação pacífica, né, que surgiu de lugar despovoado ou pouco povoado. Ou seja, o continente americano recém-descoberto por Cristóvão Colombo. Então vamos aqui. Ainda na recapitulação, né? Então como surgiu a segunda besta? Na época da primeira besta, em 1517, Deus levantou Martinho Lutero e com ele uma série de pessoas fiéis à sua palavra. Lamentavelmente, essa fidelidade não se manteve por muito tempo. As forças da reforma protestante acabaram se transformando em formalismo frio e sem vigor. Os países em que o rei rompia com o sistema papal, a batalha pela verdade cedia lugar ao jogo político entre os católicos e protestantes, reduzindo o protestantismo a uma disputa pelo poder. Descontentes com essa situação, alguns cristãos resolveram deixar a Europa, rumo a novas terras, onde poderiam viver um cristianismo verdadeiro. Então esses líderes aqui, foram chamados de os pais peregrinos, que em 1620 começaram a colonização dos Estados Unidos da América do Norte. Em 1620 eles tomaram um navio chamado Mayflower, fugiram da Europa para uma região desabitada, fugindo da perseguição, e desembarcaram no continente americano recém-descoberto por Cristóvão Colombo. Ali se iniciou um novo país, com dois poderes, liberdade civil e liberdade religiosa. Assim surgiu os Estados Unidos, de pessoas, irmãos, sinceras da Europa, que não aguentavam mais a pressão e a opressão papal, e resolveu fugir de lá. E queria uma coisa, um país sem rei e uma igreja sem papa, com liberdade civil e liberdade religiosa, porque não aguentavam mais a situação. Então eles começaram a colonização dos Estados Unidos. E em 1776 declararam a independência. Isto foi 22 anos antes da ferida de morte, da primeira besta. Ou seja, 22 anos antes de 1798. A profecia diz que se não fosse abreviada essa perseguição, nenhuma carne se salvaria. Então Deus tomou providência, né? Esses homens aí sinceros. Então veja, a primeira besta tem que ver com Roma cristã, tem que ver com o Vaticano, com o sistema papal. Mas a segunda besta não tem nada a ver com isso. Tem que ver com o protestantismo apostatado. Por quê? A nação americana surgiu de pessoas protestantes, está entendendo? De crentes, de evangélicos. E começou bem, só que com o passar do tempo se apostatou, deixou a verdade bíblica e começou agora a se enveredar por caminhos tortuosos. Tanto é que hoje você vê a nação americana, é a nação mais poderosa do mundo. E a sua Constituição é baseada em liberdade civil e liberdade religiosa, mas para alcançar os seus objetivos, quebra a sua própria Constituição. E como se não bastasse, as igrejas evangélicas se apostataram. Agora os pastores lá ficam inventando coisas, assim como no Brasil, inventando coisas e colocando doutrinas humanas. E está lá, uma gritaria terrível, gente pulando, rolando no chão, batendo na parede, sapateando. É as igrejas evangélicas, roubando dinheiro do povo, né? Fazendo macumba em nome de Jesus. Por quê? Leva o sal, leva o óleo, leva a rosa, leva o anel e tem que pagar. Mas é o sal que vai resolver seus problemas. É a rosa ungida, é a toalha. Então, enfim, aquilo que começou bem, com o passar do tempo, deixou os trilhos da verdade. Por isso que a Bíblia chama de segunda besta, porque deixou a verdade. E hoje é a nação mais poderosa do mundo. E o diabo se utiliza dessa nação. Para quê? Para abrir caminhos para o Vaticano entrar. Mas como que aconteceu isso?
Estudamos ontem, estamos recapitulando. Veja aí, capítulo 13, versículo 12, falando da segunda besta. 13, verso 12. Diz assim, ó: exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem quem? A primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Veja que coisa impressionante, que era inconcebível à mente humana. Ou seja, a nação americana, que surgiu de pessoas sinceras e protestantes, que não aguentavam mais a pressão e a opressão papal, agora a profecia diz que um dia daria as mãos, esses dois poderes, Estados Unidos e Vaticano, daria as mãos, e os Estados Unidos iam trabalhar para levar a humanidade toda a adorar a primeira besta. Aí você pergunta, como que pode um negócio desse, né? Então, meus amigos, a profecia diz que um dia isso iria acontecer. Veja, então os Estados Unidos é apontado no Apocalipse. Em 1776 foi proclamada a independência, e em 1789 adotou-se a Constituição. Veja, aqui está a estátua, símbolo maior dos Estados Unidos. É a estátua do quê? Da liberdade. Por quê? Porque é a base da Constituição americana. Liberdade civil e liberdade religiosa. Então essa estátua é famosa no mundo, né? Aqui está a bandeira americana, e a profecia fala do anticristo, da ponta pequena, que estudamos, e fala da besta, e chama isso de mistério da iniquidade, ou seja, pelas quais o diabo trabalha para atrapalhar as pessoas da terra, para não servir a Deus, para amortecer a mente. Jesus Cristo é apresentado no Apocalipse 28 vezes como sendo o Cordeiro de Deus. Então a nação americana iria surgir com 2 chifres, parecido com o de um cordeiro. Diz aí. Parece boazinha, parece maravilhosa, mas quando fala como um dragão. Veja, aqui estão os pais peregrinos, os homens sinceros que fugiram da Europa, né, e começaram a colonização dos Estados Unidos no novo continente recém-descoberto por Cristóvão Colombo. Aqui está o navio Mayflower que eles tomaram. Veja, eles queriam isso aqui, ó, um país sem rei, uma igreja sem papa. A Margaret Thatcher chamou de a mais maravilhosa Constituição. Então a profecia diz que essa segunda besta, os Estados Unidos, veja, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, daria as mãos, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Em outubro de 1951, o Truman pediu para o Senado americano aprovar a nomeação de um embaixador para o Vaticano. O que aconteceu? Um tumulto tão grande que ele imediatamente cancelou a sua nomeação. Então, muitas foram as tentativas de união entre Estados Unidos e Vaticano, e nunca dava certo. Mas quando foi em março de 1984, o Reagan nomeou William Wilson como embaixador para o Vaticano. E o que aconteceu? Foi aprovado pelo Senado americano com 81 votos a favor e 13 contra. Pouquíssimas objeções foram apresentadas. E aí foi notícia no mundo inteiro. A Santa Aliança. Veja, a notícia correu o mundo, porque foi uma coisa extraordinária que aconteceu. Uma nação que surgiu fugindo da outra, agora deram as mãos, como a profecia disse que um dia iria acontecer. E a partir de então, meus amigos, os Estados Unidos têm trabalhado, usando seu poder bélico, para abrir caminhos para o Vaticano entrar. Então o país que não aceita o sistema papal, os Estados Unidos vai à frente com seu poder, tira o líder religioso de lá, aliás, o líder político de lá, coloca um que aceita os Estados Unidos e que aceita o Vaticano. E assim tem feito. Tem aberto caminhos e caminhos. E se você não via isso, agora começa a ver nos noticiários como é que trabalham, de mãos dadas. Essa Hillary Clinton, que está sendo candidata agora, a Hillary Clinton, está sendo apoiada pelo Barack Obama, e provavelmente ela ganha. Quando ela foi secretária de Estado, ela emitiu um documento oficial dizendo do apoio e da união com o Vaticano. Eu tenho isso no meu computador aqui, pena que eu não preparei para mostrar aqui e colocar na tela para vocês. E essa informação, esse documento foi vazado pelo Wikileaks. O Wikileaks, que pega as coisas aí ultimamente e joga no ar, né? Revelou o negócio e saiu na imprensa.
Então, meus amigos, o trabalho é estreito. Existe uma união tremenda entre Estados Unidos e Vaticano. E um trabalha em favor do outro, né? Ontem explicamos aqui várias coisas, né? Ontem. Estou recapitulando, para você entender bem a parte de hoje. Então, por exemplo, quem uniu os Estados Unidos e Cuba, recentemente, quem foi? O Vaticano. Então, um trabalho é unido ao outro. E os países do Oriente que não aceitam o Vaticano, os Estados Unidos vai à frente e arrebenta lá, usando o seu poder e as nações potentes da terra, que são as aliadas, ao seu favor. E agora mudou a estratégia, né? Não vai guerrear agora diretamente nos Estados Unidos, mas dá armas e dá apoio para os rebeldes do próprio país arrancar o líder de lá. E assim tirou do Egito, tirou do Iêmen, tirou da Líbia, está tentando tirar o Bashar al-Assad e não consegue, porque a Rússia e a China dão poder para eles, dá apoio para ele. Então veja que o trabalho é forte. Para quê? Abrindo, conforme a profecia diz, abrindo caminho para o Vaticano entrar atrás. Por quê? Porque você vai entender já já. Veja, capítulo 13, versículo 13 e 14. Diz assim, ó: e fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Verso 14: por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta, que receberia ferida da espada e vivia. Então aqui tem duas frentes de trabalho que os Estados Unidos faz, para abrir caminho, para depois lançar o sinal da besta e levar o povo a adorar a primeira besta. Uma delas é o seu poder bélico e poder político que tem. E outra, que o diabo usa, é o protestantismo apostatado, que começa agora a fazer milagres e curas, coisas maravilhosas aos olhos dos fiéis, e os fiéis ficam querendo coisas espantosas e não seguem a Bíblia, seguem o pastor. E hoje tem muitas igrejas evangélicas, mas muitas igrejas que os fiéis estão seguindo o pastor e não a Cristo, porque o pastor prega para atrair o povo a ser seguidor dele. E para isso se utiliza de demônios. Começa a fazer teatro com demônio, mostra que ele tem poder sobre os demônios, e tal, e tal. E o povo fica admirando o pastor. E o povo começa a reverenciar o pastor, e ser seguidor do pastor. De modo que o pastor fala assim, ó, vai para lá, ele vai. Vem para cá, vem. Dá a casa, ele dá o carro, ele dá. Assim, o povo está fissurado e seguindo o pastor, e não a Cristo, e não os mandamentos de Deus. Estão seguindo doutrinas humanas. Por quê? Porque através dos sinais e das maravilhas, o pastor tem tirado o povo da Bíblia Sagrada. Usa a Bíblia, mas para alcançar seus intentos. Usa a Bíblia para alcançar seus objetivos. E qual é o objetivo? Grana, dinheiro. E assim, tem muitos pastores que estão, desculpa lá, mas roubando os fiéis na cara dura. E começam a oferecer vida regalada na terra, né? Venha que você vai ser curado. Venha que você vai prosperar. E fala, você tem que fazer a corrente não sei das quantas, passar no vale não sei da onde, e a terapia não sei do que, e começa a oferecer para o povo vida regalada na terra. E o povo quer vida regalada na terra, mas Deus não manda fazer isso na Bíblia, percebe? Mas se utiliza o texto bíblico, tira o texto fora do contexto para enganar o povo. E o povo está lá. E aí então ele começa a fazer macumba em nome de Jesus. Pega o objeto, diz que está ungido e fala para o povo, ó, você quer? R$300. Ontem eu mostrei algumas coisas para vocês, né? Eu mostrei a toalha ungida, mostrei a meia, né? Mostrei a meia. E tem um punhado de coisa aqui. Olha aqui. Olha o galãozinho de água. Tá vendo? Aí fala que é a água ungida do Rio Jordão, hein? A água ungida. Se você quiser a água ungida, você vai prosperar. É. E onde você, por uma gota dessa água, vai curar a pessoa. As pessoas querem ou não querem? Pois é. R$300. E o povo compra? Aos montes. Aos montes. Olha a chave. A chave da vitória. Quer ter vitória na vida? Você quer ter vitória? Tem colhido derrotas na vida? Quer ter vitória?
Aqui está a chave. A chave da vitória. Você sabe que tem mais chave aqui. Deixa eu pegar aqui a chave da vitória. Olha aqui, tem 3 chaves, ó. Essa aqui, ó, tá escrito aqui, ó, veja aqui, ó, vitória, ó. Tá vendo? Vitória. Essa é de 2009, ó. 2009. Tá vendo? Então o pastor começa a desafiar o povo com objetos. Tá vendo? Isso é macumba. Ou não é? Se eu falar para você que você vai adquirir essa chave aqui, ó, e vai ter vitória, sua fé vai estar onde? Na chave. Eu não posso fazer isso com você. Tem que levar você a confiar em Deus e não numa chave. Olha o cajado. Cajado de Moisés. O pastor faz um sermão sobre o cajado de Moisés, né? E aí começa a oferecer um cajado agora para você ganhar as batalhas da vida. E aqui dentro tem uma tampinha, enche de azeite, né? Diz que é o azeite ungido, né? E o povo quer o cajado, né? Então, meus amigos, através dos sinais, das maravilhas, o povo fica fissurado no pastor. E então, escutem, agora o povo fissurado no pastor, porque o pastor tem o poder. O povo fica manipulado pelo pastor, mas não seguindo Jesus Cristo, não seguindo a Bíblia, mas seguindo o pastor. E é através daí que vai ser formada a imagem da besta. Por isso que fala aqui, vamos verificar de novo capítulo 13, verso 13 e 14. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Para quê? Verso 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava, veja essa palavrinha, seduzia, enganava os que habitavam na terra. E dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida da espada e vivia. A imagem da besta. Agora vamos aqui para a tela. Explicamos ontem também, estou recapitulando. Veja, o que é a imagem da besta? É a união da igreja com o Estado, para se valer do poder civil para cumprir suas doutrinas. Isso é a imagem da besta. Isso que aconteceu no passado. O sistema papal recebeu o poder político e religioso, e aí deu a desgraça, né? Aí deu uma desgraça, perseguição, tortura e morte. Pois agora a segunda besta, Estados Unidos, tem trabalhado, e o diabo através deles, com 2 frentes de trabalho, o poder político e o protestantismo apostatado, para formar a imagem da besta. Para que isso? Versículo 15. Verso 15. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos. Quem? Quem? Todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha aí, versículo seguinte, verso 16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Então veja que a formação da imagem da besta é que vai proporcionar, vai voltar a perseguição, através da formação da imagem da besta. E o que é a imagem da besta? É a união da igreja com o Estado. Só que, quando fala união da igreja, envolve o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a concordância das igrejas em pontos doutrinários. E isso aí, meus amigos, quem lidera no mundo é o Vaticano. O Vaticano trabalha para que todas as igrejas sejam colocadas debaixo do seu guarda-chuva, debaixo do seu para-água, né, como diz no mundo hispano. Então notem, meus amigos, que os movimentos são grandes do Vaticano para que todas as igrejas possam se unir em pontos doutrinários. Mas infelizmente não é a favor da verdade. Se fosse, teria uma bênção. E ontem explicamos aqui o processo de ecumenismo. Vamos
para Apocalipse 16. 16. Versículo 13. 16, 13. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Verso 14. São espíritos de demônios que operam o quê? Sinais. E vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja aqui. Diz, vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. E são espíritos de demônios que operam sinais. Operam sinais. Lembra dos sinais? Para enganar? Pois é. Então o dragão na profecia é o diabo. E a religião declarada do diabo é o espiritismo. O diabo criou o espiritismo lá no Jardim do Éden. Fez a primeira cena espírita. E a doutrina principal do espiritismo é a imortalidade da alma. Que o homem não morre. Ele passa dessa vida para uma outra vida. É isso que o espiritismo prega, que o diabo prega. Agora, a besta tem que ver com o sistema papal, cuja religião é o catolicismo. E a doutrina principal do catolicismo é o domingo como dia de guarda, que não tem na Bíblia. O falso profeta tem que ver com o protestantismo, apostatado, ou seja, com o mundo evangélico. E a doutrina principal, a língua estranha. Língua estranha. Aliás, amanhã, o assunto de amanhã vai ser sobre o dom de línguas, aqui. Vamos estudar profundamente esse assunto amanhã aqui. Amanhã e depois de amanhã, 2 noites. Bom, então aqui está, irmãos, o ecumenismo. Ó, o espiritismo tem como doutrina principal a imortalidade da alma, que a pessoa não morre, passa dessa vida para outra vida. Agora eu pergunto, o catolicismo aceita essa doutrina? Sim, prega que existe vida após a morte, que a pessoa morreu, mas está viva no céu, ou no inferno, ou no purgatório. E o mundo evangélico aceita essa doutrina? Sim, os pastores evangélicos ensinam seus fiéis o quê? Que se a pessoa for fiel a Deus, morre e vai para a glória. Está vivo lá no céu. Ou no seio de Abraão. Ou, se for ímpia, vai para o inferno de fogo. Então morreu, mas não morreu. Morreu, mas está vivo em outro lugar. Agora, o domingo como dia de guarda, que é a doutrina principal do catolicismo, é aceito pelo espiritismo? Sim, ninguém questiona nada. Se é para guardar o domingo, está tudo bem. E o mundo evangélico aceita o domingo como dia de guarda? Sim, ainda fala mal de quem guarda o sábado. Então veja que nesse ponto aqui, ó, estão unidos espiritismo, catolicismo e mundo evangélico. Nessa doutrina do domingo como dia de guarda, estão unidos espiritismo, catolicismo e o mundo evangélico. E a língua estranha é aceita pelo espiritismo? Sim, o espiritismo fala língua estranha do mesmo jeito que as igrejas evangélicas. E o catolicismo fala língua estranha? Sim, o movimento carismático da igreja católica é um sistema pentecostal dentro da própria igreja católica. Então nessa doutrina aqui, ó, estão unidos espiritismo, catolicismo e o mundo evangélico. Então o ecumenismo é em pontos doutrinários. E o movimento é grande no mundo, viu? Falamos ontem do Together, né, que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Um grande movimento de ecumenismo. Muito bem. Agora então, meus amigos, que entendemos como que forma a imagem da besta, que é a união da igreja com o Estado, diz aqui no versículo 15, 13, verso 15, olha, volta para o capítulo 13, 13 e 15. Veja aí, foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então veja, quem não aceitar, irmãos, quem não aceitar essa união das igrejas com o Estado, vai ser perseguido, está entendendo? Quem não aceitar a imagem da besta, diz aí, vai ser perseguido e morto. Não está escrito aí? Então, é por aí que vem o negócio. Agora, como é que vai ser esse negócio? Versículo seguinte, 16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal. Veja, um sinal na mão direita
ou na testa. Para quê? Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, através da imagem da besta, vai ser lançado o sinal da besta. Agora, qual é o sinal da besta? Alguns pastores evangélicos começaram a ensinar seus fiéis que o sinal da besta tinha a ver com código de barras. Outros começaram a falar de chip de computador. Um chip, vai ser colocado um chip, né? O Davi Miranda, da Deus é Amor, ensinava aos seus fiéis que a televisão é a imagem da besta. E proibia os fiéis de ter televisão. Enfim, tantas coisas já falaram por aí, mas não tem nada a ver com isso. A questão aqui é a adoração, e você vai entender. Esse é o grande conflito final. O conflito final é a adoração. A Deus ou a criatura. Ao Criador ou a criatura. Vamos entender. Então aqui fala do sinal da besta. Mas a Bíblia fala também do sinal de Deus. Veja aí, capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 7. Vejamos o versículo 1, 2 e 3. Diz assim, ó: depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo ou segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Aqui está falando da proteção de Deus, né? A humanidade. Verso 2: vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de quem? O selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, meus amigos, aqui fala que o selo de Deus é colocado somente na testa. Interessante, né? Agora, o selo da besta é na testa ou na mão direita. Mas o selo de Deus é somente na testa. Então, vamos aqui para a tela. Veja. Então, fala sobre o sinal de Deus e fala sobre o sinal da besta. O selo de Deus, ou o sinal da besta, aponta para o Criador. Mas o selo da besta aponta para a criatura. O selo de Deus tem que ver com a criação, enquanto o selo da besta tem que ver com a evolução. O selo de Deus é colocado na pessoa pelo Espírito Santo, e o selo da besta é colocado na pessoa pelo diabo. O selo de Deus é colocado pelo Espírito Santo na pessoa de maneira interna. E o selo da besta é colocado pelo diabo também de maneira interna. O selo de Deus, depois de colocado de maneira interna, aparece de maneira externa. Assim também o selo da besta aparece de maneira externa. Agora, qual é o sinal de Deus e qual é o sinal da besta? Abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 31. Êxodo 31. Êxodo 31, versículo, vejamos aí o versículo 13. Êxodo, segundo livro da Bíblia, né? Êxodo 31, verso 13. Qual é o sinal de Deus? Diz aí, ó. 31, 13. Todos encontraram? Se alguém não encontrar, levanta a mão que a gente aguarda, né? Precisamos acompanhar. Então, só aqui. Capítulo 31, verso 13. Diz assim, ó: dize aos filhos de Israel, ou seja, ao povo de Deus: certamente guardareis os meus sábados. Isso é o quê? Um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Agora veja o verso 17. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então Deus criou o mundo todo em quantos dias? 6 dias. No 7º dia ele não criou mais nada. Ele apenas fez 3 coisas: descansou,
abençoou e santificou. De modo que o sétimo dia foi colocado por Deus como um dia da semana e o último dia da semana para ser o memorial do Criador. Escutem, memorial vem de memória. E serve para quê? Para lembrar. Então escutem, quando um prefeito termina de construir uma praça, antes da inauguração, o que ele coloca lá? Um memorial. Ele levanta um pilar de concreto exótico às vezes, né? Que chama atenção, coloca uma placa de bronze para nunca enferrujar e escreve lá: prefeito fulano de tal terminou sua obra tal data, assim, assim, assim. Então para que serve aquilo lá? Para lembrar quem foi o criador daquela praça. Pode passar 100, 200, 300, 500 anos. Quem chegar até aquela praça vai saber quem foi o criador, porque ali está o quê? O memorial. Assim Deus fez. Quando terminou de criar todas as coisas, Ele levanta o sétimo dia para ser o memorial do Criador, para que todo mundo, em todo tempo, em qualquer lugar, pudesse se lembrar que Ele existe. Não houve Big Bang, ninguém veio do macaco, não houve explosão cósmica, a vida não veio do nada e vai para o nada. Deus existe, planejou e criou. Então o sétimo dia Deus levantou para que todo mundo, em todo tempo, pudesse se lembrar que Ele existe. E se todo mundo entendesse e aceitasse o sábado como o dia do Senhor, não existiria na terra idólatras, nem ateus, e muito menos incrédulos. Todos estariam voltados para o Criador e adorariam ao Criador. E a teoria da evolução não teria encontrado guarida no coração do povo. Mas o diabo, ao longo dos séculos, usando poderes políticos e religiosos, trabalhou fortemente para abafar a verdade do sétimo dia, para então pregar que Deus não existe. E hoje, professores de faculdades, de universidades, cientistas famosos estão aí, pregando pelos cotovelos que Deus não existe. Deus não existe, Deus é relativo. Tudo que existe foi por uma explosão cósmica chamada Big Bang. Então a teoria da evolução só encontrou poder, guarida, quando o diabo abafou a verdade do sétimo dia. Veja agora Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel 20, verso 12. Vamos lá. Ezequiel está logo antes de Daniel, né? E depois de Jeremias. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Vamos lá. Ezequiel 20, verso 12. Está escrito assim, 20, verso 12. Também lhes dei o quê? Os meus sábados, para que servissem de quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ah, tá vendo aí? Então o povo de Deus tem um sinal, tá vendo? O povo de Deus tem um sinal. Versículo 20 agora, capítulo 20, verso 20. 20, verso 20. Santificai os meus sábados, e servirão de quê? Sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então a Bíblia afirma categoricamente que a santificação do sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Por quê? Porque quando a pessoa, irmãos, realmente passa pelo milagre da conversão, aceita Jesus de verdade, ele entende que Deus existe, e que esse Deus que existe é o Criador e o doador da vida, e que mantém a vida. Aí ele fala: eu vou servir esse Deus aí, custe o que custar, doa quem doer, morra quem morrer, porque é Ele que cuida de mim, eu vou ser fiel a Ele. Então quando a pessoa tem essa convicção de ferro que Deus existe e que vai ser fiel a esse Deus, vai guardar os mandamentos desse Deus aí que existe, ele foi selado pelo Espírito Santo de maneira interna. Então o selo interno é a convicção de ferro que Deus existe e a decisão de guardar os seus mandamentos. Então quando fala sinal na testa, é símbolo de razão, raciocínio, consciência. Não é um carimbo assim, tal, tal.
Não. Então testa, sinal de Deus na testa, testa é símbolo de razão, raciocínio, consciência. Então quando a pessoa entende pela razão e vai servir a Deus, eu vou servir a Deus aí, custe o que custar. Doa quem doer, morra quem morrer. E ele passa a guardar os mandamentos de Deus, que está na Bíblia. Ele foi selado de maneira interna e de maneira externa, ele demonstra esse selo santificando o sábado. Então quando uma pessoa santifica o sábado, ele está mostrando para a sociedade, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, qual é o seu Deus. Meu Deus é o Criador dos céus e da terra, meu Deus é o doador da vida e meu Deus é o que cuida de mim. Por isso eu santifico o sábado, em honra a Ele. Agora uma pessoa que não passou pelo milagre da conversão, fala para ele do sábado para você ver. Imagina, como é que eu vou guardar o sábado? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou sustentar minha família? E aí você fala, mas você crê que Deus existe? Crê mesmo? Quem mandou guardar o sábado? Não foi Deus? Então, e você crê que Ele existe? E por que você não obedece a Ele? Quem é que sustenta a pessoa? É o patrão ou é Deus? Se Deus não abençoar o patrão, a firma vai à falência. Você não recebe um centavo. Então, para a pessoa santificar o sábado, ele tem que ter fé. Aí está a prova da fé. Deus existe ou não existe? E se existe, por que está com medo? Entende? Então veja aqui, o 7º dia da semana foi estabelecido por Deus como dia santo, sagrado, para que todo mundo pudesse se lembrar que Ele existe e que Ele é o Criador. Então o 7º dia é o memorial da criação. Mas o diabo trabalhou usando poderes políticos e religiosos e usando Constantino, imperador de Roma, no 4º século depois de Cristo, adorador do sol. Escutem, foi ele o endemoniado que baixou um decreto-lei para que todo mundo guardasse o dia do Deus dele. E o dia do Deus de Constantino, o dia do Deus Sol, era o primeiro dia da semana. E ele era imperador e mandava no mundo inteiro. Então foi ele que baixou o decreto-lei para que todo mundo guardasse o dia do Deus dele. Então no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, Constantino selou a lei. E foi a partir daí que o mundo parou em homenagem ao Deus de Constantino. Então quem inventou a guarda do primeiro dia de semana foi um pagão, adorador da criatura, do Deus Sol. E aí, quando tirou isso aqui da cabeça do povo, a teoria da evolução encontrou guarida. E hoje, quem fala de criação no meio científico é debochado. É debochado. Então o diabo trabalha para selar o seu povo de maneira interna. O selo de Deus então tem que ver com o sábado. E o selo da besta tem que ver com o domingo. E como é que o diabo trabalha para selar os seus fiéis de maneira interna? É através dos líderes religiosos. Diz assim, irmãos, nós não estamos mais no tempo da lei, viu? Agora estamos no tempo da graça. A lei é coisa de Moisés. A lei é coisa do Antigo Testamento. Sábado é coisa do judeu. O dia de guarda do cristão é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então o diabo, através dos líderes religiosos, tenta fazer a cabeça da pessoa para ele rejeitar os mandamentos de Deus e aceitar o domingo como dia de guarda. Então o diabo está trabalhando para selar as pessoas no seu coração, na sua mente, de maneira interna. E de maneira externa, a pessoa vai demonstrar o selo da besta guardando o domingo, que não tem na Bíblia. Então, o selo de Deus tem que ver com o sábado, com a santificação do sábado, em honra e adoração ao Criador. E o selo da besta tem que ver com a santificação do domingo, em honra à criatura. Por isso, tem que ver com a adoração. Não tem que ver com chip de computador, não tem que ver com código de barra, não tem que ver com nada disso.
Agora, como que vai ser o controle disso? Porque diz que quem não aceitar o sinal da besta não vai poder comprar e nem vender nada. Como vai ser o controle disso? Isso nós não sabemos como é que vai ser o controle. Pode ser por cartão magnético? Pode. Pode ser por código de barra? Pode. Pode ser por isso, por aquilo? Pode. Mas pode. O controle disso não sabemos como é que vai se dar. Estão entendendo? Mas é assim que a profecia diz. Então, meus amigos, hoje está sendo formada a imagem da besta. O sistema papal tem trabalhado forte, Estados Unidos fortemente, está unindo as igrejas, unindo política com religião. O Papa está fazendo aliança com os líderes políticos dos países. Tem sido criado leis que você nem imagina, para então voltar ao domínio. Então agora, para terminar a parte de hoje, volta para Apocalipse 13. Apocalipse 13. Agora, a profecia diz, irmãos, que a guarda do domingo, a ferro e fogo, vai sair primeiramente nos Estados Unidos. Escutem, é lá primeiro. Quando sair lá, é o sinal para que deixemos as grandes cidades, porque logo vai se alastrar pelo mundo. Então ninguém precisa ficar apavorado agora não, mas precisa estar vigilante, porque o sinal que Deus nos dá para que deixemos as grandes cidades, porque quem não aceitar o domingo com o dia de guarda não vai poder comprar e nem vender nada, vai perder espaço na sociedade. Mas então o sinal para deixarmos as grandes cidades, diz a profecia, é quando sair nos Estados Unidos. Sabe que a lei dominical já existe, né? Já existe, mas ainda tem a liberdade religiosa, que existe também. Mas vai ser caçada a liberdade religiosa. Vai ser caçada. Você sabe que hoje já tem empresas do Brasil que quando você vai lá fazer entrevista para entrar no emprego, na entrevista é perguntado qual é a sua religião. E se a pessoa fala assim, eu sou adventista do sétimo dia, ele fala assim, olha, aqui não tem lugar para você. Simplesmente assim. Hoje já tem empresas assim. E o Vaticano tem trabalhado fortemente, sabe com quem? Com os poderes políticos dos países, para que o domingo seja implantado. E um poder forte que trabalha para isso são os sindicatos. Os sindicatos. Mas tudo tem uma trama, né, política por trás, para que o domingo seja oficialmente como dia de guarda. E na Constituição do Brasil, diz que o dia oficial de culto é o domingo. Sabia não? Só que ainda tem a liberdade religiosa, mas vai ser caçada. E aí vamos perder espaço na sociedade. Mas lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nem o diabo pode. Mas a profecia fala também que muitos ficarão nas cidades para dar testemunho da fé diante de tribunais. Se é você ou eu, não sei, mas que vai ficar um bocado para dar testemunho da fé, vai. Mas então agora no capítulo 13, versículo 18, diz assim, ó: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. O seu número é 666. Sabe que no grego, a língua original do Novo Testamento, não diz assim que é de um homem. Diz que é número de ser humano. E você sabe que na profecia, o número da criatura é o número 6. A criatura em busca da perfeição. E o número do Criador é o 7, o número da perfeição. Interessante, né? E o 7 aparece muitas vezes na Bíblia, né? Muitas vezes. Muitas vezes. É os 7 selos, os 7 castiçais, as 7 trombetas, as 7 pragas, o 7º dia, o 7º ano, né? Enfim, aparece muitas vezes. E então diz aqui que é número de ser humano e o seu número é 666. Agora, o que significa isso? O 666. Vamos ver. Babilônia real foi a Babilônia de Nabucodonosor. Foi o império que dominou o mundo, né? Babilônia. E a Babilônia espiritual é um apelido dado ao sistema papal, que já estudamos aqui, né?
A Babilônia real era a Babilônia de muitos deuses. Aliás, o Nabucodonosor era espírita e não fazia nada sem consultar os bruxos, né? Estudamos aqui isso aqui. Então havia muitas bruxarias, adoração à criatura em lugar do Criador. E a Babilônia espiritual, que é um apelido dado ao sistema papal, é a Babilônia de muitos deuses. Muitos deuses. Já estudamos aqui, né? Sobre a confusão que é. Já explicamos isso aqui. De muitos deuses, né? E os fiéis são ensinados a ter uma devoção a tal santo, né? Eu sou devoto de Santo Antônio, eu sou devoto de Santo Expedito, eu sou devoto disso aqui, sou devoto de... Muitos deuses. Mas também mistura bruxaria. Já explicamos isso aqui também, né? Você sabe que há uma união entre catolicismo e espiritismo. Você vê que todo ano, no dia do Senhor do Bonfim, lá na Bahia, tem lá a igreja do Senhor do Bonfim. E eu fui lá agora em julho fazer uma semana de oração lá mesmo, pertinho da igreja do Senhor do Bonfim lá. E eu fui lá na igreja do Senhor do Bonfim para ver. E eu tirei foto e filmei lá. Na grade da igreja assim, ó, é um negócio impressionante de tanta fitinha que tem amarrada. Mas muitas, você não tem ideia do negócio. Você não tem ideia. As pessoas fazem o pedido e amarram aquela fitinha ali. É de um lado até o outro assim, ó. Você olhando de longe é até bonito de ver o vento balançando aquilo lá. Então todo ano, no dia do Senhor do Bonfim, vem as baianas, macumbeiras lá do candomblé, vestido a caráter. Aí vem lavar as escadarias da igreja. É um ritual. Depois dá banho de cheiro no povo. Em seguida entra o padre e os pais de santo do candomblé, em ritmo de atabaque, de pandeiro. E aí todos juntos rezam a missa. Bom, adoração à criatura. Então veja aqui, na Babilônia de Nabucodonosor, na Babilônia real, o número 6 era o número do Deus menor. O número 60 era o número do Deus maior. E o panteão babilônico, ou seja, a união de todos os deuses, era o 600. E é daqui que vem o 666 da Babilônia real para a Babilônia espiritual. Veja. Então o 666 significa um sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a união de tudo. É a aceitação de tudo. E é o domínio de tudo. Escutem. Tem que ver com carga completa. A totalidade dos enganos que Satanás fará nos últimos momentos da história desse mundo. Veja, o rei Nabucodonosor, quando Deus revelou a ele o significado da estátua, e ele viu que só a cabeça de ouro da estátua representava o reinado dele, mas que o reinado dele iria cair, ele não aceitou não. O que ele fez? Ele fez uma estátua inteiramente de ouro e falou assim: meu reino não vai passar não. E convidou todos os líderes políticos do mundo inteiro e os magistrados para se curvar diante da estátua dele. Por quê? Porque ele dizia assim, olha, ele estava com medo de um golpe de estado quando ele teve aquele sonho. E então ele levantou aquela estátua de ouro inteira para falar para todo mundo assim, ó, eu não vou sair do poder. Só que o mais interessante, e aí foi lá que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego não se ajoelharam diante da estátua e foram jogados na fornalha de fogo. Veja aqui, ó, os 3 hebreus foram jogados na fornalha de fogo, mas Jesus entrou com eles no fogo e não queimou nada. Mas é interessante que as pessoas que foram jogar os 3 hebreus lá na fornalha, todos eles morreram queimados. E os 3 hebreus que estavam amarrados, não queimou nem um fio de cabelo. O fogo só queimou as amarras. Diz a profecia. E foi visto 4. Jesus estava com eles no fogo. E não queimou nem um fio de cabelo deles. Mas esses 3 hebreus foram colocados à prova, porque eles falaram, não vamos ajoelhar não. E o rei gostava deles, porque eles tinham cargos especiais.
Aí o rei falou assim, nós vamos tocar de novo os instrumentos para você se ajoelhar. Vamos dar mais uma chance. Ele falou, não, rei, não precisa tocar não. Você não precisa tocar. Porque é o seguinte, rei, nós não vamos nos ajoelhar dentro da estátua. E se o nosso Deus quiser nos livrar, tudo bem. Se não quiser, saiba você que nós não vamos nos ajoelhar não. Aí foi quando eles foram jogados na fornalha. Aqui está a estátua que o rei construiu, inteiramente de ouro, veja. E levantou no campo de Dura, diz a profecia de Daniel. Essa estátua foi inteiramente de ouro. E o ouro representa o poder civil. E a estátua foi construída na medida dos deuses. Está na Bíblia isso. Veja. Então, a medida da estátua representa o poder religioso. Então aqui está uma réplica da imagem da besta. A união do poder político com o poder religioso. Então, para entender as coisas da Babilônia espiritual, tem que entender a Babilônia real. Olha só, 60 côvados de altura era a medida da estátua, por 6 côvados de largura. 60 é o número do Deus maior e 6 é o número do Deus menor. Então a estátua foi construída na medida dos deuses, percebe? Agora veja, tudo lá na Babilônia era baseada no círculo, né? 60 vezes 6, o número de Deus maior e o número de Deus menor. 60 vezes 6, 360. Veja. Então 360 graus equivale a um círculo. Tudo lá era baseado nisso, na medida dos deuses. Então dizia que o 360 graus representava a união do poder político com o poder religioso. Veja. Então lá tinha os sacerdotes babilônicos que usavam um amuleto chamado Sigila Solis, porque tudo era baseado no sol e na lua. Veja aqui, vamos passar rapidinho aqui. Veja. Então representa os deuses pagãos. Veja aqui. Um círculo não tem início nem fim. Agora, eles diziam o seguinte, que a criação é representada por uma reta. Enquanto o círculo representa os deuses, que não tem início nem fim, a reta representa a criação, que tem início e fim. Assim eles diziam. Então veja, a unidade 6 é o número do Deus menor. A dezena 60 é o número do Deus maior. E a centena 600, o panteão babilônico, ou a união de todos os deuses. Então é daqui que vem os 666, que significa totalidade dos deuses, ou carga completa, ou sincretismo religioso. Veja, diz é número de ser humano, né? Agora, a melhor maneira de você calcular então o 666 é da Babilônia real para a Babilônia espiritual, como fizemos até aqui. Mas é interessante que quando o líder do Vaticano é eleito, ele recebe um título, Vigário Filho de Deus. E esse título não pode ser dado para nenhum ser humano, só pode ser dado para Cristo. Mas como ele se coloca no lugar de Cristo, então ele recebe o título de Vigário Filho de Deus. E se você pegar o título Vigário Filho de Deus e calcular em algarismo romano, de Roma, em latim, olha o que acontece. Vigário em latim é vicaribus. O V vale quanto? Hein? Vamos aí, gente. Como diz minha mãe, puxar pela memória. O I vale quanto? 1. O C vale quanto? 100. O A vale quanto? Nada. O R vale quanto? Nada também. O I vale quantos? E o V? E o S? Nada. Então, somando o vigário, ou vicaribus em latim, dá 112. Agora, vigário, filho, que em latim é fili. O F vale quantos? Nada. O I vale quantos? O L vale quantos? E o I? E o I? Somados, 53. Então, vigário, filho de Deus, que em latim é Dei. O D vale quantos? 500. O E vale quantos? Nada. O I? Então vamos somar 501, né? 501 mais 112 mais 53, que é o vigário filho de Deus. Olha o que acontece. 1 mais 2, 3 mais 3, 6. 1 mais 5,
6. 5 mais 1, 6. Então, o título que o líder do Vaticano recebe quando entra para governar, se fizer o cálculo em algarismo romano, dá 666. Agora, o melhor cálculo e correto é da Babilônia real para a Babilônia espiritual. Não se esqueça disso. Né? E tem outros títulos que ele recebe também que dá 666. Outros títulos. Talvez você está até surpreso de saber dessas coisas. Mas você não veio aqui por acaso não. Deus te trouxe aqui. E por que Deus te trouxe aqui? Porque o seu coração anseia pela verdade e pela salvação. Porque Deus deu liberdade de escolha ao ser humano. E Ele não invade a liberdade de escolha. Sabia? Deus respeita isso. E se você veio aqui, foi porque você deseja a verdade e a salvação. E nós não estamos aqui falando mal de nenhum fiel, de nenhum lugar. Escute, os fiéis estão de boa fé em qualquer canto. E colocam em prática o que aprende. E se tem alguma coisa errada, está na liderança, que criou as doutrinas. Se eu como pastor aqui, ensinar você errado, você vai aprender errado. E vai fazer errado. Eu vou pagar caro diante de Deus por ensinar errado. Estão entendendo? Então, se Deus trouxe você aqui, é porque você é uma pessoa especial e fiel e quer a salvação. É uma resposta de Deus ao seu coração. Agora, o que você vai fazer com essa resposta de Deus? Vai abraçar ou vai rejeitar? Você vai adorar o Criador ou a criatura? Vai estar o sinal de Deus ou o sinal da besta? Agora está nas suas mãos. E você decide. A grande controvérsia final é a questão da adoração. Não se esqueça disso. E Deus está te chamando, viu? Para você ser fiel a Ele. Independentemente de qualquer coisa. Deus quer que você e eu sigamos a Cristo, a Jesus. E não um homem, não um sistema religioso. Não basta ter uma religião, gente. Não basta ter uma religião. Tem que entrar no céu. Não se esqueça disso. E se tiver que romper, tem que romper. Veja, aqui está o amuleto que os sacerdotes babilônicos usavam, o chamado sigila solis. Nesse amuleto tinha essa disposição de número. Veja, em linha esses números, em linha, em coluna esses números, e somando os números das linhas, cada linha dá 111. E se somar as colunas, cada coluna dá 111. E se somar o resultado das linhas dá 666. Se somar o resultado das colunas dá 666. Interessante, né? Esse era o amuleto que os sacerdotes babilônicos usavam. Meus amigos, a profecia está falando do 666. É a totalidade dos enganos que Satanás colocará nos últimos momentos da história terrestre. E o diabo já está agindo através dos pastores evangélicos, através dos líderes evangélicos, para enganar o povo. Os líderes espíritas para enganar o povo. E o povo está aí, sendo enganado. Sabe, irmãos, é coisa assim, tantas igrejas quanto o espiritismo têm enganado o povo, explorando o lado místico da pessoa. Teve um pastor nosso, que se chama César Gondalini, pastor adventista. Olha o que aconteceu. Ele estava passando no centro da cidade, e ele passou perto da igreja universal do Reino de Deus, e ele viu uma cortina bonita na parede. Aí ele entrou na igreja para ver que tecido que era aquele, que chamou a atenção dele. Quando ele entrou na igreja, veio uma obreira da igreja e falou assim: você está endemoniado. Ele falou assim: não estou endemoniado não, menina, você está endemoniado. Mas eu não estou endemoniado. Aí ela falou assim: você não passou ali perto do cemitério? E tinha um cemitério perto. Ele falou: passei. Então, o mal do cemitério saiu e entrou em você. Se ele não fosse uma pessoa esclarecida, entendido da Bíblia, o que ia acontecer com ele? Ele ia ficar apavorado. Poxa vida, então eu estou endemoniado. E ali já ia laçar a pessoa, fazer a cabeça e arrancar o quê? Dinheiro. Meus amigos, o diabo tem trabalhado, não é só com uma nem com duas igrejas, com muitas, que não seguem a Bíblia. Então veja, estou falando de protestantismo apostatado, não dos que seguem a Bíblia. Veja aqui.
O 7, meus amigos, é o número de Deus, né? Mas o 6 é o número da criatura. Então está em oposição, né? Em oposição ao sinal de Deus, ao sábado. Vamos aqui. Então 666 tem que ver com os enganos finais de Satanás. Olha só. A realização de grandes sinais. Veja, se você não sabia, fique sabendo que Satanás vai imitar a volta de Cristo. E ele está preparando o terreno hoje para isso, viu? Ele vai fazer sinais dizendo ser o próprio Cristo. E hoje ele já está preparando o terreno através dos líderes. Tem até cigarro ungido agora, você viu não? Tem até cigarro ungido. O pastor Silvestre me mostrou aqui, mandaram para ele uma igreja aí. É um pastor que só lida com demônio, né? Todo dia tem demônio lá. É impressionante, expulsa, mas o demônio nunca sai de lá. Todo dia tem demônio lá. E ele fica lá, segurando um demônio lá, outro lá, e aí começa a pregar pro povo, e faz cura ali, depois fala com o demônio de novo, e vai, e em cima do demônio ele faz o culto dele. E agora tem até cigarro ungido, para a pessoa deixar de fumar. Mas tudo isso é estratégia para arrancar dinheiro, irmãos. É impressionante o engano. E Satanás está trabalhando hoje através desses pastores. É forte o que eu estou falando aqui. Mas ou a gente enxerga a coisa e vai para o céu, ou então você perde. Porque é desse jeito. Infelizmente. Não deveria ser, né? Veja, Satanás vai dizer que mudou o sábado bíblico para o domingo. E quem não tem entendimento vai achar que está tudo certo. E hoje está sendo preparado o terreno. E seus enganos, diz a profecia, serão tão grandes, mas tão grandes, que poderá enganar até os escolhidos. Até os escolhidos. O ecumenismo está em andamento. As igrejas, os líderes estão unidos. E nós vamos ser perseguidos por 3 coisas principais. Porque não cremos na imortalidade natural da alma. Porque não cremos no domingo como dia de guarda. E não cremos na língua estranha como as igrejas pregam. E amanhã vamos estudar sobre o dom de línguas aqui, profundamente. Amanhã. Meus amigos, seguir os ensinos da besta é adorar quem? O dragão. É adorar o dragão. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo venceu Satanás. Escutem, ele venceu o diabo. Por quê? Porque não caiu em tentação. E Jesus morreu sem pecar. Um único homem nasceu, viveu e morreu e não pecou. E se uma pessoa quiser entrar no céu, só tem um jeito: aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tem outro jeito. Eu não venci o diabo, você não venceu. Se eu morrer no seu lugar, não vale nada. E se você morrer no meu lugar, não vale nada também. Somos iguais, miseráveis, pecadores. Mas Jesus venceu Satanás. E o convite de Deus é que você aceite Jesus. Olha, quando a gente fala de batismo aqui para você, não estamos interessados no seu dinheiro não, viu? É na sua salvação. Saiba disso. Saiba disso. Outro dia, irmãos, eu estava fazendo uma conferência aí, e tinha uma moça evangélica assistindo. Aí eu fiz um apelo para ela se batizar. Aí sabe o que ela falou? Ah, mas eu já sou batizada. Eu falei, ah é? É. Você batizou aonde? Ela falou, batizei na Batista. Eu falei, você frequenta onde hoje? Frequenta a Assembleia de Deus. Aí eu falei assim, mas você, quando se batizou, você recebeu o estudo bíblico como você está recebendo aqui? Não. Eu falei, interessante, né? E por que você se batizou então? Sem saber das coisas. Perguntei para ela. Porque quando eu fiz o apelo para ela se batizar, ela falou assim, não, eu já sou batizada. Aí quando eu apertei um pouco mais, eu falei assim, não, mas eu não estou preparada. E ela não faltava uma noite na conferência. E ela falou assim, não estou preparada. Eu falei, mas escuta aqui, quando você se batizou lá, você fez estudo bíblico? Não. Então, você estava preparada? Perguntei. E por que você se batizou lá então? E agora que você recebeu tanto estudo bíblico, você fala que não está preparada? Então eu dei um apertão nela, né? Mas, claro, eu conhecia ela e falava com ela. E ela não faltava uma noite. Aí ela falou assim, não, mas eu não sou casada. Ela morava junto com o marido, não era legalizada no cartório. Aí eu falei, ah, por isso não, vamos ajeitar seu casamento. Né? Vamos pagar o seu casamento no cartório, vamos ajeitar a sua vida. Falei pra ela. Aí ela falou assim, mas meu marido não aceita se casar. Falei, mas eu quero conhecê-lo, vou visitar ele.
Aí fui visitar ele. Chegando lá, penso numa pessoa joia, boníssima. Me recebeu bem, uma pessoa nota 10. Conversei com ele e tal, e ele falou assim, não, eu quero legalizar meu casamento. Na presença dela, né? Falei, que bênção. Ajeitamos para ir no cartório. Fomos lá, demos entrada no cartório, fui lá em Parelheiros. Demos entrada no cartório, tudo certinho. E aí, veja como que é a coisa. Aí ela falou assim, mas eu posso me batizar na igreja adventista e louvar na assembleia? Ela perguntou. Eu falei assim, pode, você não deve ir lá e ficar assistindo uma coisa que você não concorda, né? Falei pra ela, e como é que você vai estar lá e o pastor fala assim, ó, o fulano morreu, foi pra glória, e você sabe que não foi. Ô gente, vamos guardar o domingo, você sabe que não é. Então não dá, né? Você não tem condições, mas se você for lá só cantar. Aí eu falei assim, mas você pode louvar na igreja adventista também. Não. Desse jeito, ela falou. Não. Então, veja que interessante, irmãos. Tem igreja por aí que mete pau na igreja adventista. Mas é tudo desorganizado lá. Quando vem pra cá tem medo. Porque é tudo organizado. Aqui não é de qualquer jeito as coisas. E ela ficava com medo quando eu falei que ela tinha louvar. Ela via as irmãs cantando e cantavam bem. Não é? E aí ela ficou com medo. Aí ela arrumou outra desculpa. Não vamos batizar não. Porque eu estou me sentindo comprada. Falei, como assim comprada? Não, estou me sentindo que só vamos batizar porque você pagou meu casamento. Falei, não. Se você não quiser se batizar, azar é seu, falei para ela. Não é meu. Independente do casamento. E deixei ela. Passou 2 dias, ela falou assim, não, eu entendi, eu quero me batizar mesmo, eu quero ser da igreja adventista. E ela se batizou e está firme na igreja. Mas você percebe como que é o negócio? Para a igreja errada, o diabo dá um empurrão na pessoa. Vai para lá, vai. Pá! E tá assim, ó. E se batiza de qualquer jeito. Não recebe estudo bíblico, nem nada. Mas para vir para cá estudar a Bíblia, entender a palavra e se batizar, é uma guerra. Meus amigos, tem que romper. Jesus Cristo venceu o diabo. Ele morreu. E se você não aceitar ele de verdade, você não pode entrar no céu. Não basta ter uma religião. Jesus falou, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Aí está o segredo, viu? Olhar para Cristo cada dia pela fé. É de lá que vem o poder. É de lá que vem a vitamina celestial. Mas ao 3º dia, ele venceu a morte e a sepultura. Ele ressuscitou e garantiu a nossa salvação. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Por quê? Ele venceu a morte. E quando ele voltar para buscar os seus fiéis, os que morreram salvos irão ressuscitar e receberão a vida eterna juntamente com ele. E Deus está te chamando, viu? Para que você entregue a vida a ele de verdade. E siga a verdade bíblica. Não a cabeça de um pastor, de um padre, de um pai de santo. Meus amigos, cada dia que passa, chegamos mais perto da volta de Jesus. Os sinais da volta de Jesus Cristo estão acontecendo aí, ó, aos nossos olhos e ao nosso redor. E em breve Jesus voltará para buscar os seus fiéis. Ele virá com milhões de anjos tocando trombetas. E será o maior acontecimento da história da humanidade. O dia maravilhoso que vamos sair desse mundo mal. E eu pergunto, qual é a sua decisão? Você gostaria de dizer sim para Deus? Dizer, Senhor, eu quero me preparar para a volta de Jesus. Senhor, eu quero a tua bênção. Que o Senhor me dê sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque, Senhor, eu quero seguir a verdade, guardar os teus mandamentos. Eu não quero o sinal da besta. Que o Senhor me ajude. E eu quero pertencer ao teu povo, Senhor, que vai entrar no céu. Você gostaria de orar assim? Quantos gostariam de dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui? Levanta a mão se você deseja, né? De coração. Parabéns. Então fique em pé, você que deseja, né? E se alguém não quiser saber de nada também, fica à vontade, né? Deus tem chamado o seu povo, irmãos. Deus tem chamado o seu povo. E sábado vai ser o dia do batismo.
E se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o coração. Amanhã pode ser tarde demais. Nós vamos ter um hino especial. O cantor já está vindo. Já está aqui. Pode colocar o hino. Enquanto ele canta, você medita e ora. E entrega a vida a Deus. Diga: Senhor, me dê sensibilidade à tua voz. Senhor, me dê poder. Porque eu quero honrar o teu nome. Deus, irmão, está disposto a perdoar você, sabia? E a mim também. Dar uma nova vida, recuperar a sua vida e a minha, e dar paz ao coração. Ele é perito em remendar, em ajustar, em recuperar. Você aceitando Jesus é outra história. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouve quando eu clamei, quando toquei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador e ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saída. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador e ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra e viver em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus.
Quem já chorou ao perceber que é pecador? Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, por tua santa palavra. E graças te damos pelo Espírito Santo que o Senhor enviou para estar conosco neste mundo tenebroso, que toca o nosso coração e que abre nossa mente para compreendermos a tua palavra. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite e nós estudamos, Pai, um assunto muito importante e contundente que requer de nós uma decisão. E cada pessoa se levantou, Pai, porque quer honrar o teu nome, quer seguir a tua palavra, quer guardar os teus mandamentos, quer o sinal do Senhor e não quer receber o sinal da besta. Então abençoa cada pessoa aqui, Pai, agora com entendimento, que cada um aqui seja um gigante na fé e que possa honrar o teu nome, mesmo que seja perseguido. E ajuda, Pai, para que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus para buscar os teus filhos, que estejamos preparados. Sábado, Senhor Deus, teremos aqui o batismo, que é uma demonstração pública da aceitação a Cristo. Então aqueles que estão aqui, Pai, que não são batizados na tua igreja, que o Senhor opere nesse coração, para que também possa ser batizado com entendimento e seguir firme, honrando ao Senhor. Como pastores da tua igreja, pastor Silvestre e eu, de modo especial, queremos entregar cada um aqui em teus cuidados. Leva-nos em paz para casa, nos dê uma boa noite de repouso, um despertar feliz para mais um dia de lutas, conquistas e vitórias. E traga-nos de volta amanhã à noite com o teu braço poderoso, para mais um preparo para o teu reino. Em nome de Jesus, amém.